Mais um movimento do Estado francês e europeu, em paralelo ao Brasil aqui, cerceando a nossa liberdade de expressão. Mais uma vez, o Estado com comportamento mafioso vai tomando conta, vai estendendo as suas garras sobre as nossas liberdades individuais. Será mesmo que ficaremos calados? Até quando? Até quando o Estado pisar em cada um de nossos pescoços e não conseguirmos mais respirar? É isso que cada um de nós queremos? Ou levantaremos a cabeça e atuaremos de forma muito mais contundente? Vamos entender o que está por trás de tudo isso. No final de semana, Pavel Durov, o fundador do aplicativo de mensagens Telegram, foi detido ao pisar em território francês com o seu avião particular. Isso denota mais um comportamento mafioso do Estado francês, amparado, obviamente, pela oligarquia política da Europa como um todo. Ao mesmo tempo, já falamos em um outro vídeo em que eu postei ontem aqui no meu canal sobre o Pablo Marçal, que também foi censurado, dentre tantos outros que aconteceram ao longo do Brasil. Mais uma campanha ilegal promovida pelo Estado, que dá de ombros para a Constituição e simplesmente rasga aquilo que deve ser seguido de forma técnica. Os juízes, totalmente alinhados ideologicamente, calam os seus opositores. E eu falo de forma ilegal porque a Constituição, segundo o próprio Marco Civil da Internet, fala que determinados vídeos podem ser derrubados. Mas ao derrubar um perfil de alguém, estamos praticando a censura. A população, amplamente acostumada a aceitar as garras burocráticas de um Estado que, por um comportamento completamente mafioso, toma conta de nossas liberdades individuais, aceita. E muitos simplesmente promovem, agindo como uma agência de marketing ao replicar esse tipo de informação, sem perceber que mais cedo ou mais tarde essa mesma atuação autoritária, tirânica por parte dos burocratas chegará até ele. Vamos olhar, por exemplo, a Folha de São Paulo, que foi uma ampla defensora do governo do primata, da irresponsabilidade que vivemos hoje no Brasil. E agora, ao divulgar todos aqueles vídeos ilegais produzidos pelo Alexandre de Moraes para mandar fazer relatórios para condenar os seus opositores políticos, como se juízes tivessem que ter opositores políticos e não atuar apenas de forma técnica, a Folha de São Paulo agora vai ser colocado no rol daqueles que somos perseguidos ou chamados de fascistas ou autoritários. Enfim, é o que sempre falamos. O autoritarismo, a oligarquia política, o projeto de poder não tem ideologia. Eles querem o poder pelo poder. E aqueles que fazem parte dos que o ajudam a promover a sua nefasta ideologia, chega a sua vez e eles simplesmente derrubam. Isso está acontecendo claramente no Brasil. Por fim, muitas vozes começam a se levantar contra o status quo, contra o establishment. E eu espero que isso também aconteça com Pavel Durov, não simplesmente por ser ele especificamente, mas qualquer pessoa que defende uma liberdade de expressão em contra de uma oligarquia política que forma parte de um Estado burocrático, autoritário e tirânico que quer controlar as nossas vidas. Claro que colocam uma roupagem de que querem te proteger, que é para o seu bem, para o bem de sua família, pela liberdade, pela verdade. Mas claro, no fundo, o que eles querem é um total amparo para poder controlar as suas ações, subir impostos, censurar e manter apenas uma linha ideológica sendo difundida e divulgada pela sociedade. A linha ideológica que eles pregam, que é do controle, onde eles centralizam na mão de poucos, na mão deles, orçamentos, controles, leis e tiram vantagens eles próprios. Não está claro ainda tudo isso que está acontecendo? Eu repito sempre, como falava o pensador francês Voltaire, eu vou defender até a morte o seu direito de dizer alguma coisa, mesmo que eu não concorde com aquilo. Eu prefiro que um bandido se posicione, que alguém que faça o mal se posicione, porque assim eu posso ao menos saber quem ele é, diferente de muitos hoje em dia que se escondem atrás de uma roupagem de defesa do próximo e querem apenas o projeto de poder. Isso sempre aconteceu.
mas está cada vez mais claro por conta de uma informação descentralizada, por canais como este e tantos outros, que temos ainda uma mínima liberdade de falar. A informação vai chegando de forma descentralizada na cabeça das pessoas, com acesso à informação que antes apenas era centralizada na mão de poucos órgãos, muitos deles estatais, ou outro que recebiam dinheiro público para promover a informação como eles queriam, e assim a gente ficava à mercê de cada um deles. E justamente nesse ponto é o que eles querem acabar com essa descentralização da informação. E justamente entramos nesse ponto agora, em que Pavel Durov, fundador do Telegram, foi detido justamente por esse motivo. Portanto, é a União Europeia contra a liberdade de seus cidadãos. Repito, assim como vem acontecendo aqui no Brasil. E as nossas liberdades vão sumindo, vão esvaindo em meio a tamanha tirania. Segundo uma porta-voz da polícia, que disse ao canal de comunicação Reuters que Durov está sendo investigado pelos escritórios nacionais de crimes cibernéticos e fraude por não cooperar em crimes cibernéticos e financeiros no Telegram, um aplicativo de mensagens e mídia social. Ele ainda está sob custódia, disse o porta-voz, fecha aspas. Macron nega a motivação política por trás da prisão do CEO do Telegram. Ora, Macron, me engana que eu gosto. Ninguém mais acredita nisso. É claro que essas ordens autoritárias vindo da França, da Europa, do Brasil, são claros movimentos políticos. A liberdade de expressão vai justamente em contra o projeto de poder dessa oligarquia política a que eles pertencem. Por isso eles querem e precisam restringir a voz da população, a voz desses canais descentralizados, repito, como esse e tantos outros aqui. Nos últimos anos eles vêm encontrando um problema literalmente que eles bateram de frente. A informação corre e se eles censuram um canal, abrem-se outros. O Pablo Marçal, desde que foi censurado na sexta-feira ou sábado da semana passada, já abriu um segundo canal que possui 2,5 milhões de seguidores. Portanto, fica cada vez mais complicado você controlar algo que é descentralizado. Entende? Porque eles sempre quiseram centralizar o poder, o orçamento, decisões políticas, porque a descentralização leva naturalmente a que o poder saia da mão de poucos. Essa descentralização na internet fica muito mais difícil controlar. E quando eles não controlam uma comunicação estatal, essa informação chega numa base da sociedade que começa a perceber o escárnio político que eles são e sempre foram. E começam a se rebelar contra o establishment, contra o status quo. E é aqui justamente onde eu me posiciono contra esse Estado nefasto que, em nome de uma proteção, obviamente atua para o projeto de poder deles. E isso está começando a acontecer. É como se fosse uma rebelião fiscal, uma rebelião da população contra tudo que eles viveram. E cada vez mais, esses políticos estão mais distantes da população, dos anseios, das demandas de cada uma das correspondentes populações. E isso começa a tomar corpo e assusta a todos eles. Deu para entender agora porque essa ofensiva tirânica dos burocratas acontece em cada um desses países? O motivo é sempre o mesmo. Eles querem o controle da informação porque estão percebendo que a grande massa começa a estar atento para o que eles verdadeiramente são, tirânicos, que apenas olham o seu projeto de poder. Quem não lembra, e tivemos oportunidade de analisar aqui nesse canal também, quando Thierry Breton, da União Europeia, ameaçou Elon Musk querendo censurar o X, quando Elon Musk fez uma entrevista com Donald Trump, o candidato a presidente dos Estados Unidos. Como eles não podem prender o Elon Musk porque ele está em jurisdição americana, eles ameaçam o X com multas bilionárias ou até mesmo tirar do ar por alguns dias. Mas Pavel Durov pousou em território francês e foi preso. Eles avançam esse projeto de autoritarismo dessa oligarquia política, prendendo Pavel Durov ao pisar na França com o seu jet privado. O acusam agora de terrorismo, lavagem de dinheiro e outros delitos. Por quê? Porque ele se recusou a moderar no conteúdo divulgado dentro do Telegram. Ele quer a liberdade de todos nós, usuários, ao podermos nos comunicar através do aplicativos de mensagens. Enquanto isso, os oligarcas políticos querem censurar, querem controlar essa informação. Como ele negou e pisou em território francês, ele acabou preso. Como há entre todas as mensagens de todo mundo
que usa o Telegram claramente a terroristas, ou bandidos, ou traficantes, assim como há no meio de nós aqui na sociedade, e ele nega a controlar esse conteúdo sob uma roupagem de proteção, a oligarquia política francesa amparada pela europeia, e assim como acontece aqui no Brasil, diz que Pavel Durov então é cúmplice de todo mundo que usa de forma negativa o Telegram. Ora, imagina o seguinte, se você tem uma autopista, uma estrada privada. Nessa estrada, obviamente, passam caminhões que podem estar transportando drogas, que podem estar transportando armas, fazendo esse tipo de crime ou qualquer outro crime. Só que ela é uma autopista privada. Imagina se o Estado vem e manda o dono dessa estrada parar estruturalmente todos os usuários que passam diariamente por essa estrada para investigar quem são as pessoas no carro ou o que está carregando no seu porta-mala. É claro que isso é uma invasão à propriedade privada de cada um. E se ele se nega a fazer, ele será cúmplice daqueles que, porventura, estarão, de repente, transportando ou drogas ou armas e passam por aquela estrada. Tão absurdo quanto. Quer um outro exemplo? Imagina que você é proprietário de um apartamento e aluga esse apartamento. E o Estado manda que você diariamente vai revisar o seu inquilino para saber se ele está fazendo alguma prática ilegal dentro do que é seu imóvel. É claro que isso é uma invasão à propriedade, uma vez que o inquilino detém o direito de usar o apartamento. Se porventura ele praticar um ato ilegal e for pego, ele será condenado por isso. Mas você, enquanto dono, não tem que diariamente entrar no apartamento para checar o inquilino. Se você não fizer, você será condenado como cúmplice caso esse inquilino esteja fazendo algum tipo de atividade ilegal. Repito, tão absurdo quanto isso é o que fizeram com Pavel Durov, que recusa a moderar o conteúdo e, portanto, ele é colocado como cúmplice de terrorismo. Claro, e repito, os oligarcas políticos falarão que é pela sua segurança. Mas você acredita nos políticos? Você ainda acredita em burocratas? Ou você acha que você tem muito mais capacidade de gerir a sua própria vida e ser responsável por aquilo que você ouve, lê e absorve? Ou prefere que meia dúzia de burocratas que nunca te viram determinem o que é melhor para você? Claro que, portanto, estão utilizando essa desculpa para sequestrá-lo. No fundo, o que o Estado francês está fazendo amparado pela Europa é sequestrar Pavel Durov para chantageá-lo. Ou ele cede ao controle ideológico dessa oligarquia política, ou vai apodrecer na cadeia. Algo parecido com Elon Musk. Só que, repito, como ele está em jurisdição em território americano, a Europa não pode prendê-lo. Por isso ameaça com altíssimas multas ou até mesmo cancelar o X por alguns dias temporariamente na Europa. Um tanto quanto absurdo, não é mesmo? É exatamente isso que vem acontecendo no Brasil há muito tempo. Apenas uma falsa sensação do Estado de Direito, que realmente, ao falar, é inevitável que o sorriso venha na cara. Fica impossível você acreditar em qualquer tipo de burocrata. Mas claro que isso é uma censura, isso é autoritarismo puro, tanto francês, amparado pelo europeu, como também aqui no Brasil. Vamos lembrar que em 2014, Pavel Durov já era dono de um outro aplicativo lá na Rússia. Pavel Durov é russo. E em 2014, Putin mandou que Pavel Durov cumprisse ordens, uma vez que nessa plataforma ele era oposição política. Ele se recusou a cumprir as ordens do Putin de vetar mensagens por lá e ele teve que se exilar do seu país natal. Exatamente a mesma coisa que vem acontecendo agora. Pavel Durov tem nacionalidade francesa e dos Emirados Árabes. O governo russo em 2014 queria controlar as mensagens ideologicamente, uma vez que ele pertencia à oposição. Como ele se recusou, teve que se exilar. Agora, quando ele pousou na França, ele foi preso, porque ele justamente recusou também a moderar o seu próprio conteúdo. Igual aqui no Brasil, como eu falei no começo do vídeo. Não se censura um vídeo, se censura um perfil por completo. A censura está instalada. Aqui, a ditadura está colocada de pé. Ou os seus principais pilares a mantém em pleno funcionamento. Claro, vamos lembrar, igual Sun Tzu falava na Arte da Guerra, você nunca pode deixar o seu inimigo completamente isolado, sem absolutamente nada, senão ele vira um bicho. Claro que dirão que é pro seu bem, claro que te dirão que devolvem aqui aquilo que você paga para você ter um bem-estar, uma proteção. E você acredita? Ora, nós temos muito mais capacidades do que isso. E para finalizar, eu deixo um recado absolutamente aberto e contundente. Não podemos nos calar
frente a Pavel Durov. Não podemos nos calar frente à censura no Brasil. A prática que vem acontecendo nos diferentes países, todos ideologicamente alinhados, é rigorosamente igual. O controle da informação centralizada na mão deles, que se financiam através dos nossos impostos, roubos legalizados. Ouse não pagar para financiar uma causa que vai contra você. As consequências podem ser brutais, assim como Pavel Durov está pagando e assim como tantos censurados aqui no Brasil também estão pagando. Portanto, não podemos ser indiferentes a isso ou nos calarmos. Repito, sempre fingirão que é pelo seu bem. Se eles conseguem fazer isso com todas as plataformas, eles controlam o meio de comunicação e o pouco que resta das nossas liberdades acaba. Eles não têm pena nenhuma disso. Não seja indiferente. Esse é o típico comportamento mafioso de um Estado que finge te dar alguma coisa para controlar por completo a sua vida. Não se cale. Seguimos.